E aí, doutor? Tranquilo? Isso aí, vamos começar já já, esperando o nosso convidado. No último mandamento, não cobiçarás.
Mandei o convite aqui, deixa eu ver, tá, já mandei aqui para o apóstolo, já ele entra. A turma vai entrando. Ziel, e aí, meu querido, tudo tranquilo? Nem te vi na reunião segunda-feira. Acho que ele não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver. Aposto tá com dificuldade para entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que vamos fazer? Aleluia! Você ainda está na igreja? Não, estou no escritório. Ah, no escritório. Porque o meu escritório ainda não é na igreja. Lá está sendo reformado para eu ir para lá, né? Mas ainda não é lá. Beto, grande abraço, meu querido. Eu gosto de fazer aqui. Aqui tem mais estrutura. Em casa eu tenho um cachorro, a cachorra late. E aí, aqui eu gosto de fazer as lives, eu gosto de fazer aqui mesmo, as que são à noite. Prefiro fazer aqui. Aqui tem estrutura melhor, né? Te contar um segredo. Eu descobri segunda-feira que o Thiago é irmão do Beto. E tu não sabia? Não sabia. Eu falei, rapaz, esses caras são tão parecidos, né? Não falei, é? Como é que pode? O Beto Ter dois caboclos tão bons numa casa só. Toda família tem uma ovelha negra. No caso aí, a ovelha negra é o Beto. É porque talvez você olhar para o Thiago e dizer assim, não é possível que o Thiago seja irmão do Beto. Entendeu? Mas toda família tem uma ovelha negra. No caso aí é o Beto. Que é no caso aí é o Beto, né? Ajeitando aqui o celular para ficar melhor. Mas meu irmão, é isso aí. Nós estamos aqui no último dia, né, dessa jornada que nós começamos aí já tem uns 20 dias atrás, não me lembro agora quando que foi. E assim, tem sido extraordinário. É engraçado que no começo nós recebemos muita repreensão de algumas pessoas, sabe? Sério? Sério. É aquele negócio, Jesus não acabou com os mandamentos, tudo não se resume em Jesus e tal. Foi bastante coisa. E na maneira que a gente foi desenvolvendo de maneira cotidiana e introduzindo os 10 mandamentos na nossa vida prática, sim, as pessoas foram entendendo. As pessoas foram entendendo que os 10 mandamentos eles estão mais vivos no nosso coração do que na verdade, as pessoas pensam, né? Nós estamos aqui hoje, eu estou acostumado, como diz o outro, você ser o meu anfitrião. Como é? Eu estou acostumado a fazer live contigo, mas o senhor que é um anfitrião, entendeu? Amém, mas hoje nós estamos lá de cá. E a gente não podia terminar todo esse estudo, tudo isso que nós fizemos, sem ser contigo. Tem 2 motivos para mim muito especiais, de verdade. Sim. O primeiro deles é o motivo de que o senhor, por ser o apóstolo que nos cobre aqui em Fortaleza, né? E a gente terminar essa jornada dos 10 mandamentos com uma bênção apostólica. Isso é importante para a gente ter um entendimento, né? É assim que as coisas funcionam. E o segundo, eu vou ser muito sincero para o senhor, é aquela história que nós estávamos conversando sobre a maneira que o senhor honrou o seu vizinho e ele te honrou pela maneira que o senhor não foi cobiçoso. Porque é interessante, há 2 tipos de pessoas no mundo, na verdade. Sim. Que é os que querem conquistar o que eles não precisam,
mas eles querem porque aquele alvo o promove. Sim. Eu fui músico durante muito tempo na igreja. E dentro do músico isso acontece demais da conta. Então vou colocar um exemplo aqui bem prático, assim, só para estabelecer entendimento. Vamos supor que tem um rapaz na igreja que tem uma guitarra muito bonita. Sim. E essa pessoa é promovida através daquilo que ele consegue fazer nesse instrumento. Sim. Né? E essa pessoa é promovida e porque Deus usa ele naquilo que ele faz, né? E ele toca bem e tudo mais, as pessoas são tocadas, são um monte de adjetivos. Sim. Só que aí chega uma outra pessoa, vamos supor que eu chego lá. Entende? E eu estou vendo que aquele cara está sendo promovido por causa daquele instrumento. Tá entendendo? Sim. E eu começo a fazer o quê? Eu começo a cobiçar aquilo, eu começo a gerar um ambiente onde eu posso ter aquilo para mim. Sim. Mesmo que eu pague para ter. A questão da cobiça não é você não ter como pagar. É você querer algo que promove alguém. Sim. Né? Então eu vou, compro, posso até pagar um preço maior. Mas aquilo que promovia o irmão se tornou a minha cobiça e vai se tornar a minha queda. Nós vemos... agora eu vou falar aqui, agora eu vou sair do ambiente de música e vou voltar para o ministério onde Deus me colocou. Sim. Né? Porque a gente sabe que quem tem o encargo de mestre, né, ele acompanha o fluir de Jeová Rafá. Sim. Né, de Yahvé Rafá. E que tem o encargo de curar as pessoas através dos princípios corretos das Escrituras. Né? E então, nós vimos que a unção apostólica no Brasil ela cometeu um erro grave, que foi a cobiça. Sim. E nada melhor do que um apóstolo para que a gente possa profetizar essa noite que aquele altar que foi levantado com pedras de cobiça seja destruído e levantado Amém. com pedras de adoração. Amém. Amém. E o senhor tem autoridade para falar sobre isso? E esse caso eu que vou contar, não vou deixar o senhor contar. É eu que vou contar. E quando o senhor foi para aquele lugar onde é a igreja, que a gente se reúne toda segunda-feira ali para o café dos pastores, né, o ambiente era grande, o senhor não tinha condição de pagar pelo aquele ambiente todo, e o senhor dividiu e ficou com uma parte menor. E aí foi uma oficina mecânica para aquele lugar, ficou sendo seu vizinho. Só que chegou um ponto que a sua igreja não cabia mais ali. E você precisava expandir. Aí você não fez a oração do tolo, ou seja, Deus, esse é o meu lugar. O Senhor me deu essa terra. Olha o inimigo. O inimigo, ele está impedindo o crescimento da tua obra. A sua oração foi, Deus, prospera o meu vizinho, para que ele possa arrumar um lugar maior, que possa ser dele, que ele possa ter dinheiro para comprar, ou que ele vá para um lugar, porque hoje até para ele trabalhar aqui nesse lugar está pequeno, está ruim, está difícil. Prospera de tal forma que isso aqui fique pequeno para ele. Foi, essa é a oração de quem tem a vara de fogo na mão, né? A vara do apóstolo. Essa é a oração daquele que quando ele bate na água, a água se abre. Sim. E tira o povo do deserto e leva para a terra prometida. E tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. Sim. Então, o que acontece é que esse senhor saiu de lá e quando o senhor foi conversar com ele e explanou o tipo de oração que você tinha feito, ele ainda te deu de presente lá uma sala, um escritório todo montado com ar-condicionado, com blindex, com tudo lá pronto. Com tudo lá pronto. Então, esse é o conceito. E o senhor tem autoridade para falar sobre isso. E como apóstolo na cidade de Fortaleza, é muito importante que nessa noite a gente levante um altar para falar do não cobiçarás. Engraçado que fecha todo esse consenso, todo esse conceito com o não cobiçarás. Sim. Por quê? Porque a cobiça, né? A cobiça, ela é o ponto inicial da ingratidão. A cobiça foi um dos motivos pelo qual Adão pecou. Sim. Ele cobiçou a única coisa que ele não tinha. Deus deu tudo para ele. Deus só não tinha dado para ele a árvore do conhecimento. Mas ele falou, não, isso aí é que eu quero.
Deus guardou para ele o melhor. Eu quero o que é de Deus, eu não quero o que é meu. Né? E aí, Êxodo 20, 17 termina dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo. Vamos orar? Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa última live dessa série dos 10 mandamentos nas tuas mãos, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha usar o apóstolo Marlon nessa noite de maneira incrível, para que ele possa destruir um altar que foi levantado com cobiça e possa restaurar e possa edificar um altar fundamentado nos princípios da tua palavra, para que o seu nome seja engrandecido e a tua glória, Pai, seja restaurada nesta geração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, com essa deixa, eu te entrego, meu irmão, o cajado. Amém. Que o Senhor possa nos edificar através da sua vida. Amém, queridos. Como você disse, usou um exemplo, né? Lutar, pastor Léo, contra a cobiça é um exercício que nós temos que fazer, porque a nossa natureza ela tem essa tendência. Mas a cobiça, para mim, além de ser um pecado, já que está aqui na lista dos 10 mandamentos, ela também é uma tolice. Uma tolice. Porque, assim como todo pecado é uma tolice, mas por que para mim, a cobiça é uma tolice? Porque eu tenho lugares em Deus, ou um lugar em Deus, que se eu acesso esse lugar em Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem para mim virão para a minha mão. Todas as bênçãos que eu posso suportar, elas virão para mim de maneira natural. Quando nós nos entendemos e nós percebemos quão falhos nós somos, e nós nem sabemos toda a falibilidade que nós temos, porque o coração do homem é enganoso, eu tenho esse exercício, que é um exercício de gratidão e que refuta também a ingratidão. Quando eu vejo alguém que tem um automóvel, um imóvel, um ministério, seja lá o que for, que eu não tenho, eu faço o seguinte exercício, meu pastor. Eu não digo que eu entendo que eu não tenho aquilo, porque eu não estou pronto, psicológica, emocional, psicológica, emocional e espiritualmente pronto para receber aquilo que o meu irmão tem. De maneira que eu não ter deve gerar em mim uma gratidão pelo cuidado que Deus tem comigo e não me dar aquilo que vai me corromper. De não me dar aquilo que vai me desviar dos seus preceitos. Porque eu querer cobiçar algo que o Senhor não me deu e deu a outro, em outras palavras, eu dizer que Deus não sabe dar a mim o que eu mereço. Que Deus não me conhece, né? Não sabe o que eu preciso. Que Deus não me conhece. Que eu me conheço melhor que Deus. Que eu posso ter aquilo, a mulher, ou o imóvel, ou o poder, ou a conta bancária, ou o ministério, que eu não tenho e Deus não me conhece o suficiente. E eu mereço aquilo. Porque a pior das cobiças, no meu entendimento, é cobiçar aquilo que eu não plantei. É desejar aquilo que eu não fiz por onde receber. Nem fiz por onde receber e nem estou apto para recebê-lo. E quando a gente é convidado para uma live como essa, que eu não sou digno nem de fazer o nó, de desatar as sandálias do pastor Léo, nem de todos os homens e mulheres que passaram por aqui. Muito pelo aí contrário. Você vai estudar um pouco, né, irmão? Você vai mergulhar um pouco no entendimento, você vai parar um pouco mais
para entender essa questão de cobiça. A gente acaba abrangendo não só a cobiça, mas toda a lei que nos protege. Para mim, no meu entendimento, a lei nos protege. Nos protege, isso. A lei nos guarda. É uma cerca, né? Os sábios de Israel dizem que ela é uma cerca que nos protege. E eu não costumo, ainda que para mim, no meu entendimento, a lei seja essa proteção, é só a gente fazer uma associação com as leis naturais do homem, o Código Penal, por exemplo, que condena alguém que assassina. Se eu não assassino ninguém, a lei que condena há 20 anos, sei lá quantos anos, é condenado alguém que mata. Se eu não mato ninguém, essa lei me protege. Porque alguém que quiser me matar vai pensar inúmeras vezes antes de tentar me matar, porque sabe, se me matar, vai ter uma pena sobre ela. Sim. Da mesma maneira, é a lei de Deus. Ela me guarda desde que eu não a infrinja. Sim. Se eu não a infrinjo, então ela me guarda para que outros não infrinjam contra mim a lei que está aqui estabelecida. Então a lei não é... Eu costumo muito dizer isso, é por isso que eu uso uma outra terminologia, ainda que a gente não possa se abster do termo lei. Mas quando a gente diz lei, parece um Deus severo que estabelece princípios e ele está aguardando com expectativa que nós infringamos esses princípios só para que, pelo seu bel prazer, ele tenha o prazer de nos castigar. De nos punir. E eu não consigo enxergar um Deus assim. Não, também não. Mas nós aprendemos isso, né? Infelizmente aprendemos isso. Criança, não faça isso que Deus te castiga. Olha para você ver como é que isso foi imputado na nossa mente desde que a gente era criança. E aí nós deixamos de honrar a Deus e temer a Deus para ter medo de Deus. Para ter medo de Deus, exato. E foi necessário ter muita intimidade com Ele e conhecer Ele na essência da sua palavra para não ter medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de um Deus que me amou de tal maneira que deu seu filho para que eu não merecesse e tivesse vida eterna. Como eu vou ter medo de um Deus que me ama desse jeito? Sim. O honro, o reverencio, o adoro, sou submissa a Ele, mas medo dele, jamais. Também não tem. Faz tempo que eu deixei de ter medo de Deus. Então, essa lei, ela não é uma lei propiciada para que, por um Deus que colocou ali cascas de banana, esperando a gente cair só para Ele nos castigar. Não, mas é uma lei que, inclusive, na minha concepção, eu não sei o que os meus irmãos falaram, mas na minha concepção, a lei nos faz avançar espiritualmente. Sim. Porque é impossível que um homem espiritual seja evoluidamente espiritual se ele ainda rouba, se ele ainda mata, se ele ainda cobiça, se ele ainda adultera. É interessante, assim, você colocar matar, roubar, né, dentro do conceito prático, a gente fica até um pouco assustado. É lógico que o cara não vai fazer isso. Mas como a gente abordou o roubar aqui dentro de um conceito do princípio da sabedoria judaica, que é roubar sonhos, roubar vida, né? Roubar propósitos. Muita gente faz isso, né? Ou cobiçar. A cobiça é uma coisa absurda hoje dentro da questão ministerial, que tem matado sonhos, tem adulterado princípios, né? Adulterado propósitos. Então você vê, a Bíblia diz que a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Se você não conhece quem você é um adúltero. Por quê? Porque você adulterou a sua própria identidade. Sim. Então você não sabe quem você é, você não pode adorar a Deus em verdade. Assim vem o matar, que é o que também está na classe do matar, o derramar o sangue, né? Que é o envergonhar. Por isso que João vai dizer, se você não ama o seu irmão, você já é assassino. Por quê? Se você não ama, você não respeita.
Sim. Se você não respeita, você vai humilhar. Quando você humilha alguém, o sangue desce no rosto dele, ele fica vermelho. Então isso entra também dentro desse conceito. E aí nós vamos construindo o não falar falso testemunho. Foi o assunto que nós falamos ontem. O falso testemunho. O não de Deus, é como o senhor disse, nós falamos isso ontem também igualzinho, parece que o senhor estava lá assistindo. O não de Deus, às vezes, é muito mais poderoso para nós do que o sim. Com certeza. Porque o não de Deus é um limite que nos dá. Né? É um limite que é colocado. Eu estava até aconselhando um jovem agora à tarde sobre uma questão, e aí Jesus ele me levou a associar os 10 mandamentos a João 10. Né? Sobre o aprisco. E no versículo 4 ele fala uma coisa incrível. Ele fala assim, pela manhã eu levo tudo que é meu, todas que eu quero, tudo que me pertence para fora. Ou seja, ele vai levar aqueles que são pertencentes a ele. E aí eu vou conduzir eles aos passos. Mas à noite, quando você vai ver o texto, ele está guardado. Então, a Torá, os mandamentos, as leis, elas nos guardam durante a noite, quando tudo está escuro. Quando eu já não consigo enxergar nada mais, ela nos guarda. Aí quando o sol da justiça brilha sobre nós, ela nos conduz para que nós possamos ganhar o mundo e fazer a vontade de Deus. Sim. Não é? Sim. E no meu entendimento, esse mandamento não cobiçarás, ele nos faz entender que a lei ela não se resumia somente a atos externos, mas também as intenções do coração. Ou seja, assim como Jesus vai falar no Sermão do Monte, em Mateus 5, e mais especificamente a partir do versículo 21, quando ele, por exemplo, vai dizer que se a lei, se o sétimo mandamento, por exemplo, proíbe o sexo com a mulher de outro homem, este mandamento proíbe eu pensar em ter sexo com a mulher de outro homem. Porque eu estou cobiçando a mulher de outro homem. Sim. Se o oitavo mandamento diz que proíbe o roubo, este mandamento, que é o 10º, proíbe o meu desejo de roubar aquilo que não é meu. Sim. Então, esse 10º mandamento, não cobiçarás, ele aproxima muito a lei daquilo que, como eu já disse, daquilo que Jesus ele fala lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Porque a gente sabe, você sabe melhor que eu, porque é muito mais estudioso da cultura judaica do que eu. Os judeus, de forma geral, eles pegaram a lei e fizeram como um ritual mecânico e humano. Sim. E Jesus não veio para abolir, ele veio para cumprir e aprofundar. Nós já falamos isso em live, nós dois juntos, que a graça ela é muito mais pesada do que a lei, mas se a gente avaliar o que o cobiçar diz com relação a que Mateus disse, então a lei também era pesada, só que não entenderam assim. Sim, muito pesada. O apóstolo Paulo, principalmente no livro de Gálatas, quando ele começa a brigar contra os prosélitos em relação à circuncisão, né, chega ao ponto de, no capítulo 5, ele dizer, se você se deixar circuncidar para o Messias, você nada serve. Né? É um conceito interessante que não é pertinente para o momento, mas ele vai dizer que se você continuar nessas práticas, né, legalistas, é por elas que você vai viver. Tem um conceito interessante aí, que eu vou falar bem rapidinho, que não é o tema. Há dentro da cultura judaica um dizer o seguinte, que depois que morreu Ageu, Abacuque e Malaquias, o espírito profético deixou Israel. E aí o que eles fizeram? Eles mergulharam na lei. E tudo virou lei, uma lei, principalmente, é por isso que existiam duas casas, que era a casa de Shammai e a casa de Hillel. E eles diziam que a casa de Shammai eram os 10 irmãos,
né, de Jacó, que jogaram Jacó na vala por cobiça e por ciúme, e que a casa de Hilel era a casa de José. Que eles dizem que José era o homem mais amoroso que já viveu na terra. Que ele conseguia ver o amor em qualquer pessoa. Se a pessoa tivesse um pouquinho de bondade, ele conseguia extrair a bondade de dentro dela. Então, eles esqueceram, né? E o apóstolo Paulo ele fala tanto, é baseado nesse conceito que o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? É nesse conceito que ele vai dizer sobre os legalismos, né? É nesse conceito que ele vai dizer buscar o dom de profecias, porque quem não tem profecia, o povo se corrompe, né? Então é nesses conceitos que também nesses conceitos que ele vai estabelecer alguns conceitos que pessoas confundem com o que Paulo estava dizendo, que a lei é ruim. Então, nós precisamos mergulhar nessa volta. Eu acho que o que a gente tem feito é isso. Desde que a gente começou a fazer as lives também, o senhor também gosta muito desse conceito, mas é trazer de volta aonde nós nos perdemos, né? Sim. Onde nós abandonamos a lei. Sim, sim. Né? E a lei é boa. É porque a nossa geração é rebelde. A nossa geração é rebelde. Eu gosto muito de Apocalipse 22:14. Vai dizer assim, bem-aventurado aqueles que cumprem os mandamentos, porque eles poderão comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Portanto, a lei não é ruim, ela é benéfica. Eu gostei muito do jeito que o senhor falou. Eu nunca tinha ouvido daquela maneira. Por mais que a gente entenda filosoficamente, quando o senhor colocou, cara, deu um clique aqui. A questão do assassinato. Sim. Eu não sou assassino, mas o assassino não vai pensar duas vezes em me matar, porque ele vai pagar. Existe uma pena. Existe uma pena. Existe uma então pena. A lei só é ruim para quem infringe. Paulo diz isso, né? A lei só é ruim, ela só é contra mim quando eu a infrinjo. Uhum. Quando eu me submeto a ela, ela me guarda, ela me protege, ela me beneficia. Ela me dá essa garantia. E voltando para o conceito de cobiça, eu estava dizendo, cobiçar o que é do outro, além de ser um pecado, é também uma tolice. Uhum. Porque eu deixo de acessar aquilo que é meu e é para mim. Uhum. Perdendo tempo, cobiçando o que é do outro. Como você disse, vai se pagar um preço para conquistar algo que não é seu. E eu quero ir mais além. Uhum. Tudo aquilo que eu conquisto e que Deus não tinha para mim, vai me trazer frustração. E problemas. E problemas. Sim. E frustração. É por isso que tem homens que... você começou a falar de ministérios. Então, assim, se Deus me chamou para ter um ministério de 50 pessoas, para que eu quero um de 500? Uhum. Se Deus me chamou para eu ter um de 500, para que eu quero ter um de 5.000? Ah, então eu vou lutar. Deus me chamou para ter um ministério de 500 pessoas, de 2 congregações. Vamos lá, vamos fazer hipoteticamente. Não, mas eu quero ter 5.000 pessoas. No meu ministério, eu quero ter 30 congregações. O cara paga um preço desgraçado. Um preço muito além do que o preço que Deus espera que ele pague, que Deus chamou ele para pagar. Uhum. E quando ele atinge aquele lugar que ele cobiçou, que não era dele, que era do outro, porque ele viu o pastor A, ele viu o pastor B, ele viu o pastor C atingindo aquele status, e ele quis aquele status para ele. Quando ele chega lá e vê o que é aquilo, ele se frustra. Eu vou dizer aquele dia de público, aquele dia de reunião, nosso amigo apóstolo Marclay, que foi um dos líderes de uma das maiores igrejas em Fortaleza. Uhum. E quando chegou lá, se frustrou. Frustrou, exatamente. E caiu, e é muito bom para ele, porque ele tá, inclusive, já conversou isso comigo. Ele caiu em si e falou, não é isso que eu quero para mim. Mas
Se ele chegou lá, é porque ele cobiçou algo que Deus não tinha para ele. Sim. E aí E ele hoje se está arrependeu. muito bem obrigado no ministério que não é pequeno, mas no ministério que Deus entregou para ele. Sim. E esse é o grande lance. O grande problema é que pessoas acham que porque elas erraram, Deus se esqueceu delas. E isso é muito forte, principalmente em pecado. Por exemplo, a cobiça é um pecado tão astuto, tão rasteiro, né? Porque ela não é visível. Por exemplo, o homem que adulterou, por exemplo, é um pecado tão visível. Quando ele é descoberto, é um choque. Porque, na verdade, ele marca uma geração. O adultério marca uma geração. Né? Ele marca negativamente uma geração. Mas a Sim. cobiça, o cara tem aquilo no coração a vida inteira. A vida inteira ele tem aquilo no coração dele. E ele nunca prospera. Ele sempre está indo e vindo, ele nunca encontra paz. Ele é a antítese do Salmo que diz: correrão e não se cansarão. Sim. Caminharão e não se fatigarão. Né? E aí o Salmo começa dizendo o quê? Os que confiam no Senhor. E é tão interessante, eu quero colocar um negócio aqui para nós comentarmos sobre isso. Mas Jesus, a cobiça é um dos pecados que Jesus mata. Porque quando Satanás se apresenta diante dele, o primeiro pecado que ele vai matar é qual? Ele vai dizer o quê? Se prostrado me adorares. Aí ele vai dizer, negativo. Então, ele estabelece, né? Ele estabelece o primeiro mandamento. Amais a Deus sobre todas as coisas, né? E não se prostrará diante de outro que não seja ele. Sim. E aí, o segundo pecado, ele ali vai dizer sobre a questão de nem só de pão viverá o homem, que é bem extenso para a gente falar sobre isso, que eu não vou falar agora. Mas aí ele coloca ele no pináculo do templo e fala assim, eu vou te dar tudo, se simplesmente você me adorar. Sim. Então ali ele fala o quê? Não. Ele diz não. Sempre o Satanás vai nos colocar algo que nós não precisamos, que Deus não nos deu, ou coisas, e o mais interessante é isso, nesse aspecto, tanto no jardim como no pináculo do templo, Satanás estava oferecendo, tanto para Adão quanto para Jesus, algo que já era deles. Sim. Sim. Porque Adão já se parecia com Deus, ele era imagem. Ele era Exatamente. imagem. Já era semelhante. Era. E Jesus já era dono de tudo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 8, né? E quando você analisa, eu estava ensinando isso na igreja domingo, que é sobre a Torá viva, que Jesus é a Torá viva, porque eu também fui questionado, por que eu falo tanto Torá, se a Bíblia não tem outros livros? Eu falo, poxa, porque todos os outros livros são fundamentados na Torá. Sim. E a pessoa diz para mim, ué, eles não são fundamentados em Jesus? Aí eu fui ensinar que Jesus é a Torá viva. E aí eu trouxe toda a conclusão que tudo se resume em Jesus, inclusive a lei. Né? Que é essa base. E é interessante que existe no meio de Jesus um camarada, e eu quero que nós tiramos tempo para falar sobre isso, bastante cobiçoso, que é Judas. Sim. Mateus 26 vai dizer assim, aconteceu que quando Jesus concluiu todas essas palavras, ele disse aos discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é a festa de Páscoa e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, no palácio do sumo sacerdote, ao qual chamava Caifás, e consultaram entre eles que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Em outra tradução, no conceito mais aproximado do original, vai dizer que eles procuravam uma mentira para matá-lo. Aqui, entre o 4 e o 14, é o caso da mulher que derrama o bálsamo sobre Jesus. E nós vamos ver um nível de desonra extremo por parte dos discípulos, né? Sim. Aí no versículo 14, ele vai dizer assim, ó, então um dos 12, chamado Judas, né? Aqui é Iscariotes, mas a verdade é Iscariotes, que no aramaico é homem de Cariotes, que era uma cidade próxima, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes, o que me dareis? Olha para você ver, olha esse texto, que coisa. O que me dareis se eu lhes entregar Jesus? Olha o homem da cobiça. Cobiçoso.
Olha o homem da cobiça. A cobiça foi o pecado que traiu Jesus. A cobiça foi o pecado. Satanás começa com Jesus. E é interessante que só o livro de Lucas ele vai relatar isso. Ele vai dizer que depois que Jesus manda Satanás embora, o texto vai dizer que o deixou até um tempo oportuno. E aí ele voltou aqui. A cobiça volta. A cobiça volta aqui. Por quê? Porque a cobiça é o pecado que mata o Messias no nosso coração. Forte. A cobiça é o pecado que mata Jesus no nosso coração. E por que mata? Porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que estamos vivendo. Porque nós não estamos gratos com aquilo que nós recebemos dele. E essa ingratidão é que faz com que nós venhamos a cobiçar aquilo que nós não temos. Porque se eu sou grato com aquilo que eu tenho, não importa o que o outro tem, seja maior do que o que eu tenho, mas eu compreendo que o que eu tenho foi Deus que me deu e é o que eu estou suportando. É quando Paulo vai dizer que ele tudo pode suportar, ele pode suportar o palácio, mas ele também pode suportar no 10 a fome. E existem pessoas, pastor Léo, que não podem suportar certas bênçãos que Deus pode dar. Porque se suportar a escassez é difícil, suportar a superabundância de bens também é difícil. Acho que até mais, né? Talvez seja até mais. Talvez corrompa mais o nosso coração. Talvez nos distancie muito mais de Deus. Então nós também precisamos ter o conceito daquilo que eu posso suportar. Será que eu posso suportar ter uma casa de praia ou ter um apartamento da beira-mar e isso não se tornar um Deus no meu coração? Talvez não. Então por que eu vou cobiçar isso? Não seria por cobiça? Não seria por cobiça que é tão fácil chorar com os que choram, mas tão difícil alegrar com os que se alegram? Com certeza. Com certeza é. Porque eu não me alegro com aquilo que o meu irmão está se alegrando, porque quem queria estar se alegrando seria eu. E eu não tenho a empatia suficiente para me alegrar com ele. E é isso que é esse o meu exercício. Se o meu irmão recebeu uma bênção que eu talvez quisesse, eu me alegro de duas maneiras, pastor Léo. Primeiro, eu me alegro porque se Deus não me deu, é porque ele me ama tanto que ele sabe que eu não posso suportar aquilo agora. Pode ser que daqui a pouco eu possa. E segundo, que o meu irmão ou ele é tão espiritual que ele pode suportar aquilo e Deus deu a ele, ou talvez Deus já está entregando ele às próprias paixões, porque eu não estou vendo, mas Deus está sondando o coração. Deus, e nós sabemos disso. Alguns estão no nosso convívio, às vezes mostrando uma falsa humildade, e tudo que querem, às vezes é um emprego, às vezes é um carro, às vezes é uma casa. E quando recebem, vão embora. Deus já tinha percebido isso. Entregou ele a própria paixão. A tua paixão que tu quer é um emprego público federal? Eu vou te dar. Mas tu ir não embora porque tu não me quer. E se Deus não faz isso comigo, é porque ele ainda não me entregou as minhas próprias paixões. Então, se Deus não me entregou um ministério, vamos trazer para esse contexto de novo, um grande ministério, é porque ele me ama tanto, mas não, tu só suporta isso aí agora. Porque tem muitos que cresceram muito e se perderam, tu só suporta isso aí agora. Então, se contenta com isso. Então, eu digo obrigado, Jesus, porque é só isso que eu posso suportar agora. Se amanhã depois eu amadurecer um pouco mais, suportar um pouco mais, eu sei que o Senhor vai me dar, porque o Senhor é meu Pai. Sim. Você é meu Pai, o Senhor não vai me negar nada.
O pai conhece o Eu nível de ainda não maturidade tenho do como filho. pai. O pai conhece o nível de maturidade do filho. Conhece. Tem um conceito dos sábios. Os sábios de Israel dizem o seguinte: Deus vai te guiar para onde o seu coração apontar. Olha que coisa poderosa isso. Meu Deus. É Isso muito faz, poderoso. isso faz parte de uma porção das Escrituras que está diretamente ligada aos espias. Quando Deus manda Moisés tirar o povo do Egito e levar para a Terra Prometida, ele simplesmente mandou: tira eles daqui e leva eles para cá. Sim. Quando eles chegaram ali naquela região para entrar, eles entraram na Terra? Não. Não. Eles mandaram espias. Deus mandou observar. Não. Aí o texto no original vai dizer o seguinte: faça por sua própria conta. O texto que muitas vezes é traduzido, eu não lembro agora o versículo de cor, mas que diz, né, que Deus disse, mande os espias, né, como se Deus estivesse autorizando que eles fossem, né? O conceito é faça por sua própria conta. E em cima desse conceito, os rabinos, né, os sábios de Israel vão dizer: Deus vai conduzir você para onde o seu coração apontar. E se o nosso coração aponta para cobiça, ele vai nos conduzir em cobiça. Agora, se o nosso coração é conduzido, aponta para a retidão, também seremos conduzidos para a retidão. Então, muitas pessoas querem colocar nas costas de Deus coisas que estão acontecendo no mundo, só que simplesmente Deus os entregou. Não é isso que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer isso de maneira tão maravilhosa em Romanos 1. Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Ou seja, porque o coração deles apontou para um caminho que não é o caminho do Senhor. Deus os entregou. Deus os guiou para que eles pudessem chegar aonde é que eles queriam. Números 22, ali na história de Balaão, também exemplifica muito bem isso. Uhum. Deus já tinha dado não a Balaão. Uhum. E quando eu disse nesse texto, sem o conhecimento dos originais que você tem, eu vejo que o não de Balaão não foi convincente aos mensageiros de Balaão. Uhum. Porque Balaão diz assim: Deus, eu não vou com vocês porque Deus não deixou. Em outras palavras, talvez até o original traga isso mais explícito, mas as versões que nós temos, não. É como se Balaão dissesse assim: eu estou doido para ir, mas Deus não deixa. Deus não deixa. Eu quero muito ir, mas Deus não deixa. E por que Balaão queria? Uma vez o meu pai perguntou para mim, né? O meu pai, eu bebi muito com ele, na época que eu não conhecia Cristo, bebi muita cerveja e tal. Ele disse: por que você não bebe hoje? Porque Deus não deixa. Eu digo: não, Deus deixa. Deus deixa você beber, deixa. Então é a Bíblia que te proíbe você beber. Eu digo: não, a Bíblia também deixa. Então é a igreja. Eu digo: também não. Aí o meu pai disse: por que você não bebe então? Eu digo: porque eu fui liberto disso, pai. Uma escolha. Porque no início ele ainda me oferecia, entendeu? Uhum. E ele queria entender porque eu não queria. Se eu tivesse dito eu não bebo porque Deus não deixa, ele teria insistido. E eu não sei se eu teria resistido. Uhum. Então, Balaão, ele mostra a cobiça dele quando os mensageiros de Balaão chegam. De maneira que é a minha interpretação. Sim. Quando os mensageiros chegam lá e dizem: ó, o dia que o senhor mandou foi pouco, mas se o senhor mandar mais, ele aceita. E ele manda. E quando eles chegam lá, Balaão vai consultar Deus de novo. Meu irmão, para que eu vou consultar Deus de novo se Deus já disse não? Eu não tenho que consultar Deus. Eu estou colocando a minha cobiça acima do não de Deus. Aí o texto lá de Números 22 diz que Deus disse: mas vai. Só que na hora que Balaão sai, diz que a ira de Deus se acendeu. Uhum. E por que se acendeu? Porque ele estava cobiçando aquilo que não era para ele.
Ele estava cobiçando as benesses, os favores que Balaque podia dar. Então é isso que você disse, é muito poderoso. Deus guia, como é? Deus guia o homem Deus, para onde o seu coração inclina. para onde seu coração apontar. Meu Deus. Olha para você ver como é que é interessante quando a gente mergulha nisso. Nós temos um outro exemplo, de Geazi. Verdade. O profeta falou, não precisa de nada de Naamã, porque ninguém pode comprar a bênção de Deus. Mas Geazi olhou aquele tanto de coisa, aquelas roupas. Às vezes na Bíblia fala de roupa, a gente fica assim, gente, que povo bobo. Cobiçando roupa. Roupa hoje tem em qualquer canto. Mano. Mas não tinha. Mas naquela época a pessoa tinha uma roupa, uma única. E era caro. Sim. Era muito caro. É por isso que tinha na entrada do templo as lavandeiras. É maravilhoso o conceito desse texto. Né? É porque o Apocalipse vai dizer, né, lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Né? É uma outra interpretação para o Apocalipse 22:14. Tem esse conceito que você não pode se apresentar diante de Deus com as suas roupas sujas. O cara só tinha uma. Então ele tinha que fazer o quê? Tipo, pagar uma pessoa para lavar de maneira que ela ficasse limpa, branca, para se apresentar diante de Deus com as suas vestes limpas. Mas aí, Geazi, ele faz o quê? Fala, não, tem dinheiro demais ali. E aí, olha para você ver a cobiça, o tanto que ela é desonrosa. Ele chega diante de Naamã e fala, não, meu pai, é como se estivesse dizendo assim, o profeta estava com vergonha, meu senhor estava com vergonha de te pedir, mas está precisando. Ele está precisando. Olha para você ver, o profeta, ele vai conduzir a coisa dentro de um princípio de Deus, onde a bênção de Deus ela não se compra. A bênção de Deus ela é uma graça, né? Um termo muito mal usado hoje em dia, mas é uma das maiores dádivas que nós temos. A bênção de Deus é uma graça, é um dom que nós recebemos da parte dele. E alguém vai lá e vai colocar um preço na graça de Deus. Por cobiça. Sim. Né? A cobiça de Balaão fez ele ser destruído. A cobiça de Geazi fez ele ficar leproso. Sim. A cobiça de Judas fez ele se matar. Sim. A cobiça de Adão fez ele perder o paraíso. Né? A cobiça de Miriam, porque ela foi lá dizer para Moisés, fez ela ficar fora do arraial e parou todo o povo de Israel por 7 dias. Sim. Então, se a gente for pegar, eu acho interessante isso, como Deus ele foi conduzindo essa questão dos 10 mandamentos, que a gente aprendeu a aplicar isso dentro das Escrituras. Isso para mim, eu não tinha essa mente tão aberta para aplicar os 10 mandamentos dentro das Escrituras. Como Deus foi construindo isso no meu coração nesses dias. Sim. Né? E isso é incrível. Eu tenho certeza que você tem mais um milhão de exemplos, né, que a gente vai lembrando. A gente vai se lembrando. Sim, sim. Mas é isso mesmo. Quando eu cobiço aquilo que não é meu, virá um prejuízo sem medida. Quando eu encontro... E às vezes, renunciar àquilo que não é para mim, no primeiro momento não é fácil. E a gente trouxe exemplos bíblicos que eu quero trazer um pessoal meu de hoje. Eu fui convidado para ser assessor parlamentar. E uma renda extra, nesse tempo nosso, não é ruim. E aí eu disse... E eu tenho amigos... Tenho um amigo, um conhecido que já é assessor parlamentar. E eu disse, e é ilegal? Não, não é ilegal. Não é. Eu disse, eu vou estar infringindo alguma lei? Não, não vai estar infringindo nenhuma lei. Então, depois de responder os questionamentos humanos, eu fui para Deus. Eu disse, Deus, isso é para mim?
Isso é para mim. O que eu estou querendo? Eu não fui atrás, mas veio me ser oferecido. E aí, na hora eu vi, eu lembrei de um pastor que se move como eu e que tem um cargo como eu iria ter. Não se perdeu até hoje, pelo menos eu acho que não. Uhum. E aí eu disse, Deus, e é para mim? E o Senhor disse, não. Eu digo, mas Deus, ia ajudar tanto. O Senhor sabe o boleto que eu tenho, Deus. Não é ilegal. Não estou infringindo nenhuma lei. Meu nome não vai ficar sujo por causa disso. É algo moralmente legal dentre os homens. E aí Deus me levou até Esther 4. Quando Mardoqueu está ali na porta do palácio e Esther não entendendo porque ele estava na porta, manda roupas para ele. Manda roupas para ele, porque ele estava vestido de cinza. De cinza. E aí era ilegal ele vestir as roupas de Esther? Era algum pecado? Mas ele disse, não. Eu vou lá para Esther porque eu não posso sair desse lugar. E foi isso que Deus falou para mim, Léo. Eu fazendo uma live aqui, Deus falou isso para mim. Na hora da live. Deus falou isso para mim. E eu digo, já entendi. E hoje foi a reunião que eu iria dizer sim ou não. E eu disse não. E daí expliquei. Disse, ó, eu preciso continuar sendo Mardoqueu. Uhum. Eu não sei e nem cobiço receber a honra que Mardoqueu recebeu depois disso. Uhum. Depois dessa renúncia. Porque eu não sei se estou pronto para receber aquela honra. Acredito que não. Uhum. Porque eu não conheço o Mardônio hoje. Eu conheço o Mardônio de outrora. O Mardônio de hoje, quem conhece é Deus. Sim. Eu Sim. sempre tenho essa mentalidade. Eu não conheço o Mardônio hoje. Eu conheço o Mardônio de antes. Porque o Mardônio de antes, eu já sei como agiu, como reagiu, como se portou. Então, o Mardônio de um mês atrás, de um ano atrás, de 25, de 30 anos atrás, 50 não, porque eu fiz 47. De 30 anos atrás, eu conheço. Uhum. O Mardônio de hoje e de amanhã, quem conhece é Deus. Sim. E eu prefiro achar que eu não suporto isso. Uhum. E eu obedeço a Deus e digo, o Senhor deve ter alguma coisa melhor para mim. Mas se não tiver melhor para mim, é porque o melhor é o que eu estou vivendo hoje. Sim. Eu suporto isso. Eu suporto me preocupar, talvez, com uma continha aqui ou outra lá. Mas talvez eu não suporte ficar sem essa preocupação. E talvez isso tiraria isso de mim. E nada, eu não quero. Talvez isso seja o fechamento dessa live. Uhum. Não sei quanto tempo nós teríamos ainda. Eu não quero cobiçar nada. Eu não quero cobiçar nada que tire Deus do meu coração. Eu não quero cobiçar nada que tire o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu não quero cobiçar nada que me tire do lugar aonde Deus está me colocando. Nada. Eu não quero cobiçar nada que me tire desse lugar. Tudo aquilo que ele quiser me entregar, seja de material ou de autoridade espiritual, que não me tire desse lugar dele, eu quero. Mas eu não quero cobiçar nada que me tire desse lugar que eu estou conquistando a cada dia nele. Eu acho que isso resume esse conceito que nós estamos falando aqui de cobiça. Sim. Não vale a pena cobiçar nada que você não está pronto para receber. Não vale a pena. Por isso, é melhor não cobiçarmos nada do que não recebemos, porque Deus sabe, se eu estou em Deus plenamente, Deus sabe o que eu suporto, o momento que eu posso receber, e repito, não só material, mas espiritual também.
eu digo de autoridade, enfim, ministerial. Deus sabe o momento exato. E eu só quero receber nesse momento exato. Então, não vale a pena eu estar cobiçando, desejando aquilo que Ele não tem para mim, ainda que tenha, mas que não seja nesse momento que eu estou pronto para receber, ou que não estou pronto. Tem um conceito interessante para a gente avaliar. Eu gosto muito dessa passagem quando Jacó chega diante de Faraó. O Faraó pergunta para ele: de onde você vem? Ele não fala de onde ele veio, ele fala o seguinte: longos e duros foram os meus dias na terra que o Senhor deu aos meus pais, Abraão e Isaque, como herança. Talvez Isaque tenha sido o mais próspero de todos. Talvez o que viveu mais tranquilamente. O que não teve nenhum perrengue como os demais. Nunca saiu da terra, não teve muitos problemas. O que mais sofreu, como diz o pau que o diabo passou, como diz lá em Minas, sofreu mais que botina de cego, foi Jacó. O mais cobiçoso. O mais cobiçoso. Só que o que acontece? Esse homem que foi cobiçoso no começo e que se arrependeu, esse homem que teve dias difíceis, dias duros, ele criou a nação que Deus tem uma aliança eterna com ela. E nós estamos aqui por causa dos duros e longos dias de Jacó. Sim. Né? Então, meu querido, eu quero te dizer que eu fico orgulhoso dessa sua palavra, com seu não, porque nós acompanhamos a sua luta para fazer o certo politicamente para a cidade de Fortaleza. E se eu sempre trouxe uma palavra, se eu dizia assim: eu não quero cargos, eu tenho um encargo com a cidade. E isso mostra o quanto o seu coração está apontado para o caminho correto. Porque Deus te disse não e você foi homem para dizer não. O grande problema é que tem muitas pessoas querendo ser homem de Deus antes de ser homem. É forte. E aí as coisas não estão funcionando muito bem. Né, meu querido? Eu quero te dizer assim que desde quando nós nos encontramos a primeira vez, desde que a gente começou a frequentar a mesa de pastores, né, o café dos pastores, eu tenho sido muito abençoado. Saber que a gente pode estar debaixo dessa cobertura, debaixo dessas asas apostólicas, para nós foi assim, bastante tranquilo, né? Aleluia. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. E eu quero te agradecer por esse tempo. Amém. Né? Se eu ainda nem foi em casa, não está nem, você está em casa, não, você está no escritório da igreja ainda, para cumprir esses longos dias. De maneira muito, muito honrosa, muito gloriosa. E olha a correria de hoje. Né? Uhum. Eu acabei de chegar de uma cirurgia dentária que a minha mulher fez. Ainda bem que ela está aqui online, acabou de dizer amém. Então isso quer dizer que ela está bem. Está bem, né? Ela está online, ela está bem, mas a gente preocupa. Eu fui lá, acompanhei ela, estava junto, estava perto, deixei ela em casa, corri para cá para fazer a live. E que bom que quando a gente está cuidando do que é de Deus, ela está dizendo aí, ó, sim, diga amém, que está bem. Amém, amém. A gente está cuidando do chamado, Deus vai cuidando das nossas coisas, né? Das nossas esposas, da nossa família. Sempre foi assim, por isso que eu fico tranquilo também. O apóstolo no original, né? A palavra não é apóstolo, é emissário. Sim. Ele é um emissário do Eterno. Sim. Então, com esse encargo apostólico, esse encargo de emissário que o senhor carrega com bastante dignidade, eu vou contar um negócio para o senhor aqui, um minutinho, porque o nosso tempo está bem enrochado. Tá. Estou com medo do Instagram nos derrubar antes da gente concluir o que a gente tem que fazer. Sim. Algumas pessoas, né, falam assim, mas apóstolo, porque ficou aquele ranço, sabe? Eu falei, não, aí eu digo, não, esse é realmente um apóstolo de verdade. Né? É um apóstolo de verdade.
Sempre quando às vezes eu falo, não, o apóstolo Mardoni estava um apóstolo e tal, fica aquele ranço, né? Porque a gente sabe por quê. O bom paga pelo mal. Falando, esse realmente, ele é, na essência, um emissário. Né? E o senhor sabe o quanto eu conheço dessa questão. E eu reconheço, né, esse ministério apostólico que o senhor carrega de maneira sobrenatural. Amém. Tem sido uma bênção, tem sido uma bênção para a cidade de Fortaleza o que tem acontecido. Como o senhor se levantou como esse bastão de fogo mesmo para romper aquilo que separa o povo. Porque o Mar Vermelho não é só um milagre de ser aberto. O Mar Vermelho é o que separou uma geração inteira, uma nação inteira do exílio, né, da escravidão para a terra prometida. Então, esse, para mim, é um dos maiores encargos apostólicos. É conduzir uma geração da escravidão para a terra prometida. Como nós já falamos numa live com as Emas, que acho que Êxodo 40, Ezequiel 40, transferir um povo da Gaulut, né, para Geulá, um povo para a escravidão, para a redenção. Para mim, esse é um dos grandes aspectos, um dos grandes selos que o Ministério Apostólico traz. O Senhor traz isso com maneira incrível. E eu queria que o Senhor nos abençoasse aí com essa bênção apostólica para fechar esse tempo que nós tivemos dos 10 mandamentos, que foi uma bênção para mim e para muitas pessoas tem sido até hoje. Eu recebi muitos testemunhos das pessoas que têm revisto, né, as lives que ficam gravadas, que se você quiser rever, está lá gravado, né? Então, tem sido uma bênção para nós. Ore por nós, meu querido, já te agradeço por toda a sua disposição, tanto em relação a nós como ao Reino de Deus em Fortaleza. Foi um grande privilégio participar desse seleto grupo, falar de algo, como eu disse, para mim, a lei não é pesada. Para mim, ela é uma cerca, como nós dissemos, ela me guarda, ela me protege, ela me guarda. Eu acho que a palavra melhor é essa. Então, vamos orar para que esse sentimento ele possa ser gerado em todos aqueles que ouvirem essa live, essas lives, todos eles possam entender isso. Não como uma lei que quer punir, mas uma lei que quer guardar, que quer proteger. Querido Deus, soberano, Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua escritura. Obrigado pela tua lei que nos guarda debaixo da tua potente mão. Amém. Obrigado, Senhor, por essa sequência de lives, porque eu quero acreditar e quero assim profetizar e quero, Senhor, assim liberar de maneira intercessória que essas lives, ó Deus, proporcionaram a todos aqueles que ouviram, não um fardo pesado, como muitas vezes esta palavra é imposta, mas que trouxe um fardo leve, uma leveza de te servir não por medo, mas te servir em gratidão, te servir, ó Pai, em entendimento do grande Pai amoroso que o Senhor é. Porque sim, tu és Senhor, por isso estabeleceu uma lei, mas tu não é apenas Senhor, meu Pai, tu és também Pai. E nós possamos enxergar a tua lei como isso. Um pai que protege um filho, porque não quer que o filho se perca, porque não quer que o filho sofra, porque não quer que o filho, Senhor, viva as agruras desse mundo. Foi Amém. Por isso e para isso que o Senhor nos proporcionou a tua lei. Que não faz, Pai, que não te favorece em nada, mas nos favorece em tudo. Se nós entendermos isso, que a tua lei não te favorece em nada, se nós infringirmos a tua lei, Senhor, em nada o Senhor é mexido, alterado. Em nada. Mas, se nós infringirmos, nós sim sofreremos. Se nós entendermos isso, nos faz entender isso. Por favor, Santo Espírito do Senhor, nos faz entender isso. Que a tua lei nos é benéfica. E que essas lives, com os meus irmãos, amigos, Senhor, que aqui participaram, eles tenham sido usados nesse sentido. Obrigado pela vida do teu servo, Léo.
que intentou isso no seu coração. Eu te peço mais, coloque novos projetos semelhantes no coração dele, para que muitos possam servir a tua igreja. É assim que eu te peço, que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Sexta-feira estamos juntos, né? Às 9h30 da manhã. Sexta, né? Falando, de... Aleluia. O nosso texto é Neemias 4. Amém. Hoje foi eu contigo. Sexta-feira é tu comigo. Isso. Tamo junto. Grande abraço, vida, meu cara. querido. Fica na paz. Amém. Te amo, cara. Abençoe. Um abraço. Abraço.